Uma das coisas que a gente mais vê de diferente em Kamen Rider Z, além do visual, que não tem aquela armadura que ultimamente tem muito em Kamen Rider, é a semelhança com o primeirão, né? Principalmente por conta das cores, a identidade visual. A moto também é muito parecida com a moto original, mas acho que a coisa que mais chamou a atenção desde que começou todo esse processo do Kamen Rider Z, desde os primeiros anúncios, foi o cinto, né? O cinto dele, que não é um cinto, é uma peixete, é uma pochete. Eu falo peixete porque vai no peito, peito, mas pochete, peixete. E aí saiu uma notícia na Oricon News, uma entrevista com duas pessoas, uma da Bandai e uma da Toei, que eles comentaram o porquê que eles decidiram do cinto ser dessa maneira. E teve muito questionamento do por que será? Será que é um fato comercial, para ficar diferente? E aí a Oricon News, que é um site bem conceituado do Japão, fala de muita coisa relacionada à TV, inclusive muitas notícias relacionadas a Tokusatsu, a Oricon News convidou uma pessoa da Bandai e uma pessoa da Toei para fazer uma entrevista, e eles perguntaram exatamente o que a gente queria saber. Por que é que eles colocaram dessa vez no peito e não no cinto? E foi dito que tudo foi decidido na fase de planejamento. Eles queriam um gancho que gerasse uma repercussão pro novo primeiro Kamen Rider, vamos dizer assim, né? E durante os esboços do designer, alguém falou, e se usar no peito? Eles acharam legal, não teve lógica nenhuma por trás, segundo eles. Em vez de ficar pensando, cara, isso vai ser um sucesso, isso aqui vai arrebentar, vai ser muito bom, eles só falaram, eu acho que rola experimentar, vamos nesse palpite aí que vai dar bom. Então não tem nada de mágico, extraordinário, eles simplesmente pensaram, pode ser, vamos tentar? E tá aí nas telas para quem quiser ver o cinto do Kamen Rider Z. Eu quero comentar essa notícia com vocês e falar um pouquinho também sobre esse processo, mas um Tokudok no ar então. Vamos falar da peixete do Kamen Rider Z? Eu vou cumprir a missão. Olha essa notícia aqui, ó. Por que foi criado o primeiro cinto de transformação envolto no peito em Kamen Rider Z? Tá? Fica aqui o Z, né? Porque fica com esse Z de Zeto, Z de Z, né? Do jeito que eles falam lá. Vocês entenderam do que eles estão falando? Um retorno às raízes com um olhar voltado para o mundo, para atualidades, né? Conversa entre Toei e Bandai. Mas como assim retorno às raízes, né? Sendo que nunca teve uma pochete no peito dessa maneira, num protagonista. O Kamen Rider tem como um dos símbolos principais, né? É o cinto. E o cinto de Kamen Rider surgiu lá em 1971, com um propósito muito específico. O cinto era a base da transformação dele, como é até hoje, só que dessa forma o Kamen Rider se transformava a partir do vento. O vento gerava uma energia para o Kamen Rider se transformar. Por isso que é o lance da moto, né? Então, conforme ele subia na moto, com o cinto dele, a velocidade da moto fazia como se fosse uma ventoinha do cinto girar. Essa ventoinha gerava uma energia e gerava a transformação da pessoa, do personagem, para o primeiro Kamen Rider. O primeiro Kamen Rider surgiu assim, despretensiosamente, não foi pensando que ia chegar até hoje. Era uma série naquele momento, não foi pensado que ia gerar tantos anos, né, numa franquia enorme dessa ali, desde 1971. É muito tempo. Então o Kamen Rider na moto, com o vento batia na ventoinha, aquela ventoinha girava e fazia ele se transformar. Era essa a única proposta de ter um cinto, ter a transformação. Ok, ainda hoje é assim, né? O primeiro Kamen Rider que começou a usar utensílios no cinto real foi o Kamen Rider Ryuki, lá de 2003. Kamen Rider Ryuki, muita gente viu como Cavaleiro Dragão na Globo, né? Mas esse foi o primeiro que realmente começou a inserir muitos itens no cinto para transformação, traziam armas, traziam elementos extras. Desde então, Kamen Rider cada vez mais estão gerando mais elementos, mais coisas acoplando, mais cintos, de repente tem mais de um tipo de cinto para dentro da série, dependendo do propósito do personagem, e não necessariamente um Kamen Rider é sempre um herói, né? Tem Kamen Rider vilão também. Então quando a gente vê o cinto no peito do Zetsu, no peito do Baku, a gente está vendo algo que eles estavam pensando em inovação, porém não duvidaram que ia dar certo, mas foi um palpite, falou, pode ser que dê certo, vamos trocar, porque eles falam isso na entrevista. Vamos ler um pouquinho da entrevista que vocês vão entender os argumentos desses dois aí. Essas duas pessoas aí, ó, da esquerda para a direita, Toshinari Yanaka, produtor do escritório de planejamento e produção de departamento de planejamento visual da Toei. Esta pessoa é da Toei, o senhor Yanaka, e Yuki Mitsuoka, esta pessoa aqui,
membro da equipe de planejamento de negócios da Bandai. A gente tem que lembrar que a Bandai é quem pensa em tudo, a Toei só coloca no ar, tudo é feito para vender produtos Bandai. Ainda que a gente discuta muito história e é o que funciona bem, é uma das coisas que eu mais gosto. Enfim, essas duas pessoas deram essa entrevista, né, para a Oricon. Depois eu deixo o link na descrição para vocês. Pode ficar não despreocupado aí, tá? Dá uma olhada na descrição. Enfim, aqui eles estão apresentando, né, não fala nada demais, eles estão falando, ó, conversa com o Sr. Yanaka, né, tudo que a gente acabou de ver embaixo da foto. Uma foto aqui do Zets que já estava desde o início. Kamen Rider Zets, um cinto de transformação que rompe a tradição ao passar da cintura para o peito e conta a história do Baku Yoroso. Enfim, eles estão contando aqui um pouco da sinopse. A série de Kamen Rider é produzida anualmente, né, numa equipe estável de empresas relacionadas. Não é só Bandai, tem muita coisa, pode olhar nos créditos, tem várias empresas envolvidas. Mas dessa vez a visão a médio e longo prazo da nossa empresa para o mundo, né, para o futuro, pensando na distribuição de Kamen Rider, eles pensaram na expansão internacional e combinaram como poderia ser. Então eles começaram com o objetivo comum de lançar globalmente. É o seguinte, vamos lançar isso para o mundo inteiro? Vamos lançar Zets para o mundo inteiro. Então vamos pensar qual a melhor alternativa. E aí eles até acrescentam aqui, ó, embora a série de Super Sentai tenha se estabelecido internacionalmente como Power Rangers, Kamen Rider ainda tem espaço para melhorar, tem espaço para avançar mundialmente. E aí eles pensaram na ideia de um novo primeiro Kamen Rider para o mundo, ou seja, naquela ideia do primeiro, lá de 1971, que não vingou para o mundo todo, ninguém fez o que fez como foi com Super Sentai, bom, vamos pegar aquela ideia, visual pelo menos, e jogar para frente, usar aquilo. Então, ó, o que vocês priorizaram ao considerar essa expansão global? Foi fazer que as pessoas percebessem que o tipo de herói que é Kamen Rider. O que é? O trabalho anterior, Gabo, era muito pop, né, popular com tema doces, mas tinha o risco dos espectadores estrangeiros, sem conhecimento prévio, pensassem, é um herói com doce? Como assim, né? E é exatamente o que aconteceu vou usar o fandom BR, porque foi o que aconteceu e até hoje é muito falado. Eu tô há mais de ano, desde que foi lançado, começou a desenrolar Kamen Rider Gabo, falando, é uma baita série, é das melhores já feitas, mas fica esse empecilho do doce para quem tá chegando agora, principalmente para quem não quis romper essa coisa do, mas é doce. Cara, o doce é só o chamariz, é só na verdade uma cobertinha para uma baita trama legal, uma trama pesadíssima, uns visuais legais. Eu gosto de alguns visuais, bastante de alguns visuais de Gabo, mas realmente tem isso, né? As pessoas vendo, mas é doce, como assim? E não se interessaram nem a passar desse questionamento. Quando o Gabo é das melhores tramas, uma trama pesadíssima, como eu venho comentando aqui, tem vários vídeos no canal, já conversamos bastante disso. Mas eles pensaram nessa possibilidade, doido, né? E no fim, não acho que eles estão errados. Eu acho que realmente não era uma série para começar uma expansão global. Porque aquilo você tem que ter mais ou menos conhecimento, você tem que já ter assistido, você tem que ser fã de Kamen Rider a ponto de, terminei a anterior, vou começar essa, chega um Kamen Rider doce, você acaba consumindo e entendendo que não é simplesmente um cara que se transforma com uma bala de goma, vai muito além, né? E aí eles continuam aqui, ó. O período de desenvolvimento mais que dobrou, quer dizer, eles trabalharam mais que o dobro do que o necessário para chegar nesse projeto final. Foi um desafio criar algo, criar um brinquedo que entrasse num senso comum e agradasse a todo mundo, crianças e adultos. As crianças que estão começando agora, né, até a molecada mesmo, que viu 2, 3 Kamen Rider e nem se interessa por ver os antigos, assim como os mais antigos não se interessam em ver as coisas novas, e principalmente aos adultos, aqueles que viram a era Showa de Kamen Rider e vão conseguir enxergar aquela parte, aquela era, aquele visual, aquele cinto no peito do cara de uma maneira boa até. Olha só que bonita essa forma é lindíssima, fala a verdade? Linda, linda essa forma. E aí a pergunta, né, que levou ao começo desse vídeo, o símbolo é o cinto de transformação no peito. A novidade da série é esse cinto. Vocês estavam inseguros sobre mudar do tradicional cinto na cintura? E, ó, durante a fase do planejamento, quando estávamos pensando num gancho que gerasse a repercussão para o novo Ichigo, né, um novo primeiro Kamen Rider, o designer mostrou um esboço sugerindo, e se fosse no peito? Simplesmente parecia legal, sem nenhuma lógica por trás.
em vez de calcular isso vai ser um sucesso, foi um palpite do tipo, podemos experimentar essa ideia. Isso derruba bastante a teoria do tem muita coisa pensada por trás. Foi um negócio pensando assim, pode ser, e se for no cinto? Talvez dê certo, talvez dê bom, vamos mudar, vamos fazer algo distinto do que é desde sempre. Principalmente porque a gente vai chegar num novo mercado, vamos tentar uma nova expansão global. Foi isso, não tem motivo, é muito doido isso, não tem motivo para um Kamen Rider novo ter esse cinto no peito aí. Eu acho muito legal que eles colocam, não tem uma lógica por trás, foi simplesmente um palpite e deu bom. E eles complementam aqui, tinha algumas dúvidas de como poderia ser recebido, mas com a coloração homenageando o primeiro Kamen Rider e o designer da moto lembrando a Cyclone, que é o nome da moto do primeiro Kamen Rider, visto isso como um conjunto, como um todo, definitivamente parece Kamen Rider. Como resultado, eu tô aliviado que os fãs tenham sentido recebido, de maneira positiva em relação a isso. Então, olha só que colocação legal. Eles já tinham o visual de Kamen Rider, a estrutura de Kamen Rider, o cara que se transforma com as mesmas cores, a moto parecida. Eles falaram, bom, o visual, o que remete ao primeiro Kamen Rider a gente já tem. Então a gente pode dar ali, pensar um pouquinho fora da caixinha. Embora tenha muito já usado o cinto na cintura, usar no peito é uma história diferente. Traz segurança, facilidade, uso, adaptação, diferentes tipos de corpo, pode ser os fatores também, porque vai caber para todo mundo, Porque pensa que na cintura é diferente de quem é bem magrinho, de quem é bem gordinho, precisa de um adaptador. No peito, meio que todo mundo pode colocar, ficando um pouco mais alto, um pouco mais abaixo. Olha esse pensamento que eles tiveram, que interessante. Pensando no geral também, E é isso que eles falam aqui, a gente testou minuciosamente o tamanho e a facilidade para ajustar e que fosse agradável, fosse cômodo usar aquilo ali para uma ampla gama de clientes. Adulto, criança, gordo, magro, alto, baixo, todo mundo pode usar. Você pode usar numa camiseta com uma jaquetona que talvez funcione, de crianças a adultos e não só japoneses. Foram 6 meses de teste, por isso que eles falaram que era quase o dobro do tempo. Então geralmente são 3 meses ou 2 meses, quase mais do que o dobro. Que legal, cara, bastante tempo, 6 meses para chegar nesse projeto final, que para mim particularmente eu acho bem legal. Você gosta desse cinto? Você acha legal também? Você acha que ficou visualmente, a princípio dá aquele choque, mas você achou legal? Eu suspeito, eu acho que realmente é bem cômodo, é bem visível e tá sempre visível, porque tá sempre mostrando da cintura para cima o Kamen Rider, ele tá sempre aparecendo também, é um anúncio, uma propaganda que não acaba, afinal é isso que eles estão fazendo. E falando em propaganda, eu vou até pedir para vocês já aqui o like no vídeo, por favor, inscrição no canal pra gente falar cada vez mais de Kamen Rider, seja o muito atual, seja o mais antigo possível, como aqui eu tô conseguindo trazer os dois ao mesmo tempo. E se quiser ser membro do clube de membros do Tokudok, a gente conversa ainda mais, tem muitos benefícios, inclusive um grupão no WhatsApp ali, que a gente vai ter uma conversa o dia inteiro, se quiser, toda vez que a gente pode, a gente tá trocando uma ideia lá. Dá uma olhada então no botãozinho aqui embaixo, seja membro, e aí a gente consegue conversar ainda mais sobre tudo que você quiser de Tokusatsu. E aí uma coisa que a gente viu que eles insistiram desde o começo dos primeiros anúncios, a fivela, não só a fivela, mas a própria faixa acende, então o cinto todo brilha e ilumina o cinto lateralmente, de uma ponta a outra com aquele LED. Eles criaram vários protótipos e vários padrões para garantir que o cinto brilhasse lindamente. E eu particularmente acho que é bonito mesmo, ficou bem legal. E aí eles finalizam com, os adereços para as filmagens do programa são feitos primeiro. Mas quando o protótipo do brinquedo ficou pronto, olha isso, eles escureceram a sala de conferência e deixou o cinto brilhar. E aí teve até um tipo, uau, olha que bonito, o brilho transparente foi um choque. Então olha só, a ideia do brilho no cinto veio antes do pensamento da produção, pensar em iluminar a cena. Foi ao contrário pelo que ele falou aqui, E a gente vê essas imagens dele brilhando desde o começo. O primeiro episódio tem bastante, segundo episódio tem bastante, os anúncios todos. Então realmente é uma das coisas que eles pensaram para promover. Muito legal. Olha aqui, com os cintos à cintura, o cinto às vezes ficava escondido à frente ali, principalmente quando andava de moto e não dava para ver o cinto. Foi o que eu acabei de falar, estando no peito, da cintura para cima tá sempre visível. Então dessa vez ele fica no peito, tá sempre fácil de ver, mesmo em cima, mesmo na moto. E é verdade, a gente vê, por exemplo, nessa cena aí, o Rider tá na moto e o cinto tá o tempo todo, ele inclusive ativa um poder, já inclusive andando de moto, a maneira como ele tá andando aí. Essa cena é bem legal, inclusive. Episódio 2,
E aí essa pergunta, ó, os itens em formato de cápsula que lembram os gachapons também são diferentes. Os gachapons têm se tornado cada vez mais populares, tanto nacional quanto internacionalmente. É verdade, mesmo aqui na Espanha, de um ano pra cá tá bombando loja, tem uma rua que só tem loja de produto japonês e todas têm pelo menos uma ou umas 10 máquinas de gachapon, viu? Gachapon é aquela máquina que você põe, né, põe uma moeda, gira e cai uma cápsula, cai alguma coisa com presente dentro, exatamente igual ao Baco faz para conseguir os poderes deles. Mas é assim, igualzinha. Essa máquina que você tá vendo é exatamente uma máquina de gachapon, só que cinza. Então eles só não tiveram a cara de pau de pintar, porque você vai conseguir identificar exatamente a mesma coisa. Então assim, eles pegaram algo que já é muito japonês, que está em expansão também, como um dos principais itens dessa série, máquinas de gachapon. Não dá pra falar que os caras não são inteligentes lá, vai. Esses itens possuem o poder de realizar sonhos. E falando na inteligência dos caras, olha mais esse comentário. A gente quis manter o número de personagens simples, pode ver que não tem um monte de Kamen Rider, não tem. Porém, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, que vai chegar ao 15 ainda, não tem. Tem o protagonista e tem o Nox, ponto. E o objetivo era criar uma experiência 2 em 1. As crianças podem gostar do visual, pode apreciar a série por conta de lutinha e visual, que é o que muita gente faz, né? Inclusive criança, pré-adolescente, o pessoal que é mais antigo, basicamente foca nisso. E também tem a parte de desfrutar história, mistério, especulação, que é uma das partes que mais me pega, na verdade. Apesar de que lutinha e visual conta demais, não tem como negar, né, rapaziada? E aí, ó, em relação às cenas de transformação, os fãs estrangeiros, especialmente do Ocidente, vocês, eu também, expressaram preocupação com o fato do personagem simplesmente trocar de roupa. E é verdade, o Zet simplesmente troca de roupa, troca de cor, tem um detalhe diferente outro, mas é a cor, né, do visual que muda e a gente presta mais atenção. E aí ele continua. No entanto, dessa vez incorporamos uma representação biológica da transformação corporal. Isso parece ter convencido os espectadores, porque ele troca de roupa, mas a parte do peito muda um pouquinho do desenho, né? Sinergia de 2 gerações, além das fronteiras e distribuição simultânea. Uma reputação em diversas esferas culturais que não é coisa de criança, e é verdade. E essa aqui é pra vocês, ó. Dessa vez a série está sendo transmitida simultaneamente no Japão e no exterior. Como tem sido a reação? Ó, até agora estava sendo inevitável, né, atraso no lançamento internacional, mas dessa vez, né, até agora que eles falam antes dessa série, a transmissão simultânea permitiu a empolgação crescer. E se você pesquisar Zets nas redes sociais, você vai ver uma enxurrada de comentários em tempo real, em português e inglês, quer dizer, olha vocês fazendo história com a Toei prestando atenção no Brasil. Isso é bom, hein? Isso é bem bom. Bom mais ou menos, né? Porque senão eles vão começar a fechar também cerco para canal do YouTube aqui, ó. Pode dar ruim para nós. E finalizam com Kamen Rider Z, é um ponto de partida do nosso novo desafio para o mundo. A nova tentativa de usar um cinto no peito e o retorno das cenas de ação com motos visam transmitir o máximo do apelo de Kamen Rider. É verdade, estava faltando moto ultimamente, hein? Transmissão de TV, serviço de streaming, brinquedo, tá tudo conectado. Quanto mais se assiste, mais você gosta. À medida que os mistérios são resolvidos, as novas descobertas são feitas. Eu espero que as pessoas de todo mundo aproveitem a sua maneira. É verdade, o que ele falou aqui é verdade. Quanto mais se assiste, mais você gosta. E eu acho que é por isso que muita gente que só vê os antigos tem esse bloqueio, né, com o Kamen Rider novo, porque não continuou assistindo, né, não sentiu a transformação pouco a pouco, a maneira como as coisas são adaptadas, assim como essa galera que tá assistindo as coisas mais novas tem um pouco mais de dificuldade para voltar e ver coisas da era Showa. Então, realmente, são gerações, mas eles estão sempre pensando em juntar as gerações, às vezes com mais êxito, às vezes menos, mas tá aqui todo o esforço dos caras para isso. E aí, você achou legal a explicação do cinto? Você achou que era mais ou menos por aí, só um palpite de vamos tentar? E deu bom? Eles focaram muito mais em preservar o visual, em focar no visual do primeiro Kamen Rider com a moto, do que simplesmente pensar em manter o cinto como um belo de um padrão na cintura. Joga no peito, faz brilhar e aí vai funcionar, e deu certo. Aparentemente deu certo, porque eles estão aí expandidos globalmente, né?
Notícia esclarecedora, então obrigado você que viu o vídeo até o fim, que viu as explicações, que vem sempre comentar aqui. Não esquece de deixar o comentário. O que você acha do cinto no peito? Ainda não tinha perguntado isso pra vocês, né? Você já tinha reparado que era uma máquina de gachapon, dessas que estão sempre pelas ruas do Japão ou bairros japoneses, lojas de coisas do Japão, sempre tem uma maquininha de gachapon. Você tinha reparado que era basicamente uma igual àquela que estava ali para tirar a cápsula? E as cápsulas eram o próprio gachapon? Nada como a famosa Pokébola do Kamen Rider também, por que não, né? Porque é uma bolinha que sai algo de dentro. Então, eles estão sempre usando os mesmos argumentos maquiados para trazer novas invenções, novas séries pra gente. Obrigado por ver o vídeo até o fim. Like e inscrição, vou curtir demais. Valeu, abraço, até o próximo.